Mais um episódio do nosso podcast falando sobre diagnósticos de doenças graves. Não é um podcast de um laboratório de análises clínicas e nem de uma radiologia. É um podcast que fala sobre seguro. É o Seguro Certo Pode. Dá para saber porque a Dora está do meu lado aqui. Ela é a cara do Seguro Certo Pode, porque ela é a mentora desse podcast aqui. Nós estamos recebendo hoje os componentes aqui da equipe da Mafra Seguros, que está falando ou que estão falando conosco sobre diagnóstico de doenças graves. Nós já temos um vídeo que nós gravamos, já está aí no canal. Possivelmente você já tenha assistido, mas se não assistiu, eu recomendo que assista, porque nós já falamos de uma série de coisas que nós não falaremos nesse vídeo, falaremos de outras que não couberam no vídeo anterior. Então nós vamos seguir aqui. Aqui está comigo o Ney Sarni, que é especialista de seguros de pessoas, e esteve aqui conosco no episódio anterior o Vitor, que é gerente da sucursal Ribeirão Preto, só que agora tem aqui enfeitando o nosso estúdio a Meire Melo, que é consultora comercial. Dora, mais uma vez, obrigado pela parceria aqui conosco e Meire, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Eu estou aqui hoje para trazer para vocês esse produto da Mafra, que eu posso dizer para vocês que ele é VIP, porque tem muitos adicionais nesse seguro importante e doenças que a maioria dos outros não tem. Essas doenças diferentes dos seguros de doenças graves das outras companhias foi falado aqui no episódio 1, mas nós vamos colocar aqui para vocês também, só um minutinho. Agora, eu queria agradecer a presença da Meire, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você, Ney, que já está conosco aqui desde o episódio 1. Um habitué. Muito obrigada. Figurinha da casa já. Ney, eu gostaria que você desse uma recapitulada rapidamente sobre o diagnóstico de doenças graves. E depois a gente vai dar a palavra para a Meire complementar para nós as coberturas adicionais que tem nesse produto. Maravilha. Bom, nós havíamos conversado sobre... Nós temos um produto de doenças graves, não é uma cobertura que você compra num seguro de vida. A primeira coisa que eu quero lógico que o seguro de vida da Mafra tem também a cobertura. Aliás, o Ney explica isso no episódio que nós gravamos. Existe dentro do seguro de vida uma cobertura de doenças graves e tem o produto, que é só diagnóstico de doenças graves, que é chamado diagnóstico de doenças graves, Perfeito. Que é um produto à parte. Exatamente. Que é sobre isso que nós estamos falando. Que eu ainda brinquei com o pessoal dizendo o seguinte, que tem muita gente que não quer fazer o seguro de vida com medo do Ricardão, com medo de deixar o dinheiro para os filhos, sabe, esse tipo de coisa. Então a gente falou que a gente então tem um produto agora que não tem Ricardão, porque se a pessoa for acometida por uma das 25 doenças que o produto abrange, é ele quem receberá. Não tem Ricardão na parada. É o produto para ele, né? Exatamente, é personalíssimo, é para ele. Mas é um produto, pessoal, que você pode contratá-lo até R$1 milhão de cobertura, na qual, uma vez acometido com qualquer uma das 25 doenças listadas lá no nosso produto, você recebe integralmente aquele valor em pouquíssimos dias. Você precisa apenas do diagnóstico daquela doença. E uma das questões que o Gero até fez, mas aí ele tem que comprovar o que mais para esse dinheiro, né? Nada, você precisa ser diagnosticado, comprovou, recebe o dinheiro integralmente e você faz o que você bem entender com o dinheiro, inclusive se tratar, inclusive viajar, inclusive trocar o carro, inclusive comprar uma casa, fazer festa porque você está curado e por aí vai, não é verdade? Não tem problema. Então você tem essa possibilidade. E nós tínhamos comentado que o produto ele tem 3 momentos. Então nós falamos que o primeiro momento dele era uma assistência médica que nós temos, é uma assistência médica ampla, familiar, que você, não apenas você vai ter uma telemedicina 24 horas por dia, mas você também vai ter descontos em consultas médicas, desconto em consultas odontológicas. Esse é o Mafra cuidando de você. Mafra cuidando de você, que é a assistência que nós temos, que é a família. Muito obrigado. Exatamente. Tinha esquecido de apresentar a assistência, pessoal. Mafra cuidando de você. Então você tem desconto em consultas médicas, consultas odontológicas, exames médicos e exames laboratoriais, além de descontos em mais de 12 mil farmácias em medicamentos. Você tem isso para você tem isso para o cônjuge, para filhos até 21 anos, para pai, mãe, sogro e sogra. O seguro, a cobertura tem que ser seu. Mas a assistência
Pode ser para essa É para toda essa galera toda. E quanto que custa mais? Nada. É aí que está o pulo do gato. Você pode ter uma mãezinha, um paizinho com 70, 80, 90 anos de idade e que não tem um plano de saúde e que você vai ter esse tipo de Agora, suporte. deixa eu fazer uma chamada aqui e pedir para o pessoal assiste o vídeo anterior. É legal. Porque todas essas explicações e com muitos detalhes estão no vídeo anterior. Perfeito. Se você não assistiu ainda, lógico que tem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo que já viram o nosso papo anterior. Mas quem não assistiu, assista, porque o Ney disserta sobre isso com muita precisão no vídeo anterior, que foi muito legal. Eu não estou querendo te interromper com isso, mas eu estou querendo aproveitar o nosso tempo desse segundo vídeo para a gente tocar adiante e aproveitar também a presença da Meire aqui e para que a gente possa desenvolver o nosso papo, que até então a gente prevê fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Exatamente, Geraldinho. E eu não obedeço nada que eles me dão. Eles me dão. Olha que o roteiro é esse roteiro. Aqui. Tá bom, obrigado. Eu queria aproveitar e falar para vocês que o produto da Mafre, diagnóstico de doenças graves, ele é tão amplo em tudo isso que o Ney já falou para vocês, mas ainda tem mais coisas. Muito mais. E eu quero chamar a Meire aqui para falar. Meire, como que é essa cobertura adicional que eu não conhecia, que chama Doenças Graves Infantil, dentro do plano do Doenças Graves do segurado que contratou. Como que é isso? O que cobre? Atenção, gente, é mãe falando para mãe. Exatamente. É mãe perguntando para mãe. É o que eu ia dizer. Agora, Ney, eu e você vamos sair fora. Mãe pensa vamos tomar em uma filho. cerveja, deixa as duas mulheres conversar. Uma ideia boa. Eu quero falar, coincidência ou não, cabe a mim falar sobre o plano infantil, né? Exato. Meire, conta pra nós como que é, o que cobre, algumas doenças que cobre, porque eu sei que são muitas, mas fala algumas só para os nossos ouvintes saber, e qual é a idade mínima, tudo isso. Dá detalhes para nós. Vamos lá. Dentro do Doenças Graves, nós temos como uma cobertura adicional o plano infantil. O que é esse plano infantil? É a oportunidade do titular contratar para os seus filhos a cobertura de plano infantil que dá diagnóstico em várias doenças dos filhos. Ele é extensivo aos filhos no diagnóstico de doenças, por exemplo, como câncer, leucemia, epilepsia e dentre outras mais, né? E o que é legal quando você contrata essa cobertura também para os filhos? Ele é opcional, ele é extensivo aos filhos até 17 anos, pode ser contratado para até 10 filhos. Pouco fora da nossa realidade, né? Porque hoje as famílias estão ficando cada vez menores. Porém, situações de famílias... Se fosse na família da minha sogra, não ia dar. Eu não posso... da minha avó, por exemplo. Eu não posso falar aqui, mas a gente tem um amigo de trabalho que a gente sempre cita, né? Que certo. para ele daria, né? Mas tá risca. Para ele daria, né? Para ele daria. Mas isso é muito importante, né? Porque, infelizmente, né? Como eu disse no vídeo anterior, a vida da gente não é uma reta, né? Não é uma reta. E caso alguém que contratou o seguro e tenha um filho de 2 anos, de 5 anos, que tenha algum diagnóstico de uma doença dessa, e muitas vezes ninguém está preparado financeiramente para fazer um tratamento desse. E às vezes também quer levar para uma segunda, terceira opinião médica. E é um amparo muito grande, né? Porque ter um seguro desse é você seguir sua vida com mais tranquilidade, não é isso, Meire? O que você acha? Sim, sim. E a gente fala outra coisa também, né? Você receber uma notícia dessa, Deus me livre, não consigo nem imaginar. A gente que é mãe, um impacto adora. muito Pelo grande. amor de Deus, Aliás, né? tem uma coisa que me chama a atenção demais, que foi logo no começo do nosso projeto aqui do podcast sobre seguros, que quando eu começava o meu bate-papo aqui com a Dora, sem saber nada de seguro, como não sei até hoje, na verdade, mas... Sabe sim, ele sempre aprende. Ele está quase indo trabalhar para mim já. Eu dizia para ele, cara, você paga muito pouco, eu não vou... Vou continuar sendo jornalista, que também não ganha nada. Mas eu dizia para a Dora assim... O que nós vamos falar? Quando você fala de seguro para mim, eu penso seguro do carro. E a Dora falou assim, nós vamos falar também de seguro do carro, mas vamos falar de outras coisas. Mas tem uma frase que ela falou para mim que ficou marcado para mim e serve dentro do espectro de seguro de uma maneira geral. Ela falou, o brasileiro cuida melhor do carro, e você repetiu isso agora há pouco, o brasileiro cuida melhor do carro do que dos filhos. É verdade, é verdade. E aí entra nessa história, porque
quando você compra um carro novo, antes de tirar o carro da loja, você tem que ter certeza que tá você vai lá e fala assim, o seguro não está... Cadê seu carro que você comprou? Não peguei ainda porque o seguro não estava pronto. Quer dizer, você não põe o carro na rua antes do seguro ficar pronto. Mas o filho nasce e você põe ele no mundo e não se preocupa em protegê-lo. Mas nessa linha que você comentou, Gera, é exatamente isso. A gente fala muito sobre isso. A pessoa não tira um carro da concessionária, de uma loja, sem um seguro, só que a criança sai da maternidade sem uma previdência, o pai não tem um seguro de vida. Às vezes nem o convênio médico, né? Porque, como você disse, os números no Brasil... 86% dos brasileiros não tem um plano de saúde. Não tem plano de saúde, então... Só isso. É isso. Exatamente. Mas faz o seguro do carro. E fica ligando pro corretor na Dora. Posso tirar o carro? Tá com cobertura, né? É bem isso. Mas ainda falando lá sobre o nosso seguro de doenças graves e a cobertura do plano infantil, ela tem, assim, um diferencial que é bem interessante. No diagnóstico da doença do filho, o filho recebe a cobertura, o valor do capital que ele contratou e a apólice continua vigente. Por quê? A contratação é do titular, o titular é o pai ou a mãe. Então, no diagnóstico do filho, a família recebe para auxiliar no tratamento, para auxiliar em tudo. Recentemente, né, Ney, nós tivemos a infeliz situação de acompanhar uma colega nossa, uma corretora que foi diagnosticada com câncer. E ele dizia assim, Meire, tudo que vocês falam é verdade, porque eu tenho convênio cobriu tudo, só que fora o convênio, é um abalo para a família, a gente desestrutura. Eu tenho muita coisa além. Minha esposa foi para psiquiatra, psicólogo, R$350 a consulta com a psicóloga para tentar. Exatamente. Não, e ainda que aquele estágio do câncer não te proíba de trabalhar, por exemplo, porque algumas doenças te impedem de desenvolver sua atividade profissional, ainda que o estágio do câncer não te impeça de trabalhar, você não trabalha direito. Porque a preocupação é tão grande que você não rende. E aí, se você não rende, em muitos casos, muitos profissionais que não conseguem render bem, também não conseguem ganhar bem. E ele acaba tendo dificuldade financeira. As duas situações, mesmo que seja um diagnóstico de uma doença grave, de um filho, ou de você, que é o titular, o segurado, você não vai poder trabalhar porque você está doente. E de um filho, você não vai ter estrutura emocional. A sua vida para. O que a gente tem que entender é isso. A vida para, você não produz. E sem produzir, você não tem renda. E aí, fora a doença, que é um abalo totalmente emocional, vem o segundo problema, que é a estrutura financeira ruim. E é importante a gente comentar aqui que não tem nenhum centavo de acréscimo, porque isso já faz parte da contratação do plano. Não. O plano infantil, ele é opcional. Esse é opcional. É opcional. Você o pode titular acrescentar. Pode ou não contratar. Entendi. É opcional. E não, mas isso não vai, certamente, pelos valores que nós comentamos no vídeo. Não, é uma diferença muito pequena. Se o valor global é tão baixo, do jeito que comentamos no vídeo anterior, acho que o acréscimo do infantil não vai fazer a menor diferença. Imperceptível quase na parcela. Então, porque... Eu vi alguns casos de diferença de R$13, R$4. Assim? Pois é muito barato. Não, gente... Ninguém vai contratar sem colocar, né? Quase obviamente. que não é opcional, né? Exato. Quase que não é opcional. Mas você acredita que ainda tem gente que não contrata? Não contrata, tem muita gente. Não contrata. Contrata. Cada um. Mas a gente Então, fazendo cultural, com que as pessoas... né? Então, nós fazendo, o nosso trabalho. Esse trabalho nós que nós estamos fazendo hoje aqui, de trazer esse tipo de informação para você que está nos assistindo, é importantíssimo. Por quê? Porque de repente você fala assim, poxa, mas existe isso? Eu não tinha ideia que isso existia. Existe isso. Mas é isso que o Seguro Certo quer fazer. É divulgar a cultura do seguro no Brasil e mostrar o que o mercado tem. Porque a gente as pessoas que não trabalham, que não conhecem tanto seguro, não imaginam que ela pode se proteger com um seguro desse. Sim. E agora, Ney, eu queria que você falasse, e a Meire também complementasse, sobre
a medicina de precisão. De precisão. Como que é isso, Meire? Essa é a cerejinha do bolo. Esse, na verdade, Porque esse produto é fabuloso. É sensacional, pessoal. É sensacional. Só Gente, relembrando... deixa eu só comentar. Desde a primeira vez que eu apresentei esse produto para Dora, a Dora sempre comentou assim: esse produto é elitizado. Esse produto VIP mesmo. VIP. É VIP. Esse Porque ele é produto- muito completo. E quanto tempo você tem de mercado, Dora? Quase 30 anos. Mas Eu não ouvi façam isso. a conta da minha idade. Não, Pelo ela amor é de Deus. criança. 30 anos para começar a ser corretor de seguro precisa ser... Guarda, Geira. Porque antigamente podia trabalhar, não tinha essa anos, questão de trabalho infantil. Não tinha, gente. Gente, eu queria que vocês conhecessem medicina de precisão. Geira, você vai ficar... Vamos, Ó o queixo, deixa Geira. eu ouvir os dois falar. No final do podcast aqui, eu já vou pegar o CPF do CPF. João. Geira, Vamos sair com da contrato. esposa, né? Não Conta existe pra almoço gente. de graça, né? Não, Não existe almoço de graça. lógico que não. Tem filhos? Então passa o CPF dos filhos, Tem. você já deve ter neto. Tem neto. Ah, então, tá vendo? Esse você já deve vamos- ter neto, me deixou triste. Já vamos... Não, Olhou na minha cara e deu cara de velho. Dito cabelo branco, né? Não. Ele foi... Mas vamos Vamos lá, lá, vamos vamos lá. ouvir sobre esse Fala medicina Esse dele. de diferencial, né? Bom, então a gente falou que você tem 3 momentos do seguro. O primeiro é uma assistência médica que eu mencionei há pouco. O segundo é a própria pólice, né? Você pode receber essa pólice integral com o simples diagnóstico. E você faz o que você quiser com o dinheiro. Ótimo. E aí nós temos um outro diferencial no produto, e esse é um diferencial internacional que a gente costuma dizer, né? VIP, né? Como eu costumo dizer. VIP. Mas olha, eu queria fazer uma menção. Pessoal, o produto é VIP, o produto é Master Blaster Plus, mas ele é acessível. Exatamente. É acessível para qualquer bolso. Ninguém precisa assustar com essa palavra VIP. Eu só quis dizer que ele é realmente completo. O VIP é Very Important Person, né? Então, se você se sente importante, você tem que fazer seguro, porque não é pra gente rica, não, tá? Exatamente, É isso aí. bem colocado. Bom, a medicina de precisão, pessoal, ela é assim. Vou explicar de uma forma bem didática mesmo. Somente em casos de câncer. Imaginemos que você foi diagnosticado com câncer. Você vai lá, entrega a documentação, dias depois, quanto você tinha? 200 mil, 300 mil, 500 mil, pouco importa. Toma o seu dinheiro aqui. O que acaba acontecendo, gente? A pólice, ela se encerra. O titular está com a doença, ele vai receber integralmente, acabou a cobertura. Perfeito? Só que a partir daquele momento, você pode requerer uma assistência, que é esta assistência que nós estamos nos referindo, que chama medicina de precisão, que consiste em quê? Imaginemos que você esteja fazendo o seu tratamento, e pouco me importa onde. Pode ser no Sírio, ou em Barretos, ou pode ser no seu plano de saúde, ou pode ser no... Não importa, tá? Imaginemos que o seu tratamento, ele não está evoluindo, né? Ou seja, ele não está dando certo. Você está lutando, mas parece que você está numa areia movediça. Então você pode solicitar para a seguradora durante um ano, depois que você recebe a sua indenização, você tem mais um ano pela frente, sem a pólice, mais um ano de assistência, no qual você vai pedir para a seguradora a intervenção da medicina de precisão, que consiste numa parceria que a Mafre tem com um laboratório americano chamado Furter, tá? Que ela opera aqui no Brasil, ela tem alguns parceiros dela aqui no Brasil, na qual ela vai fazer o quê? Eles vão fazer uma coleta de material genético meu. Levam para lá para fazer uma análise. Isso depois de ter encerrado a pólice? Depois de encerrada a pólice, não é possível. você tem mais um ano para poder pedir. Não é possível. Porque, concorda que você diagnosticou o câncer antes de abrir o sinistro, por óbvio, ok? Claro. Lógico. Então você já está, Lógico. já diagnostiquei, comecei o tratamento, agora eu dou, abre o meu sinistro. Dá meu dinheiro aí. Leva um tempo, uma semana, 2, não sei, mas enfim, eu já estou tratando, ok? Então, acabei de receber meu dinheiro, mas eu já estou no meio do tratamento. E talvez esse tratamento, ele não esteja sendo tão eficaz quanto eu esperaria, né? E aí eu faço o quê? Mafra, eu preciso desse auxílio. Por a cobertura, a assistência, ela com o laboratório da Furter, uma americana, que é super bem conceituada lá, eles vão fazer uma coleta de material genético meu aqui, e eles vão fazer um mapeamento genômico do meu câncer. Eles não vão fazer uma análise de câncer de acordo com a literatura médica. Câncer de fígado, o que tem que fazer? Não é isso. Eles vão pegar uma célula cancerígena do fígado do paciente, e eles vão fazer um mapeamento genômico para entender melhor qual é
a proposta de protocolo novo para ser feito para aquela pessoa. E com base nesse novo protocolo, a junta médica da Further entrará em contato com o seu médico ou com a sua junta médica e estará fazendo essa apresentação de uma nova possibilidade. A gente brinca até, a brincadeira, lógico que sempre tem que suavizar alguma coisa com as nossas brincadeiras, e é o seguinte, é a luz no final do túnel, e não é um trem que está vindo de lá para cá, é a luz do dia mesmo. Então assim, gente, isso é fabuloso. É fabuloso. É fabuloso. É fabuloso. Sabe por quê? Porque assim, ó, e tem um detalhe muito importante, tá, pessoal? Você fala assim, Ney, tudo bem, esse tratamento, todo esse rolê todo aí, quanto que custa? Sei lá, 30, 40 mil reais? Eu já recebi a minha indenização, né? Poderia até ser. Mas eu costumo dizer o seguinte, assim, legal, você tem dinheiro para fazer isso no particular? Tem, não tem? Legal. Primeira pergunta, você tem visto para entrar nos Estados Unidos? Te deram? Você sabe falar inglês fluentemente? Você conhece o rolê? Problema, tem uma série de coisas. Uma série de coisas que, de repente, você pega um telefone com um brasileiro e fala assim, fala, qual que é a tua? E se você tem o visto, se você tem dinheiro, se você sabe o que é que tem que pedir. Pronto, né? É isso. Você sabe o que é que tem que o que é que você tem que falar. Eu Você quero entende, que faça né? um mapeamento genômico do meu câncer. Você sabe fazer isso? Não sabe. Então, é um problema. É um problema. E você tem toda essa facilidade. A Mafre está ali para te entregar. Para você. Sim. Você liga lá e você vai ter esse Agendamento, tudo certo. Então, eu até costumo, com isso, pessoal, só para vocês entenderem, só para a gente fazer um elo, né, para você entender melhor, este produto é um produto que é um produto que eu arrisco a dizer o seguinte, que ele acompanha o segurado antes, durante e depois da doença. Antes, porque eu tenho uma Mafre cuidando de você, que você vai poder ir ao médico, de sua escolha, de sua especialidade, e talvez até ser diagnosticado com precocidade. E falamos isso no capítulo anterior, que muitos dos cânceres, eles são resolvíveis, né? Eles são sanáveis, são curáveis, se diagnosticado com precocidade. O grande problema do câncer, na verdade, às vezes não é nem a agressividade dele, é o tempo que levou para descobrir. Então, antes da doença, eu tenho uma Mafre dentro de você que permite com que você faça a sua manutenção de saúde a tempo. Durante a doença, é quando você levanta a mão e fala assim, corretor, eu preciso abrir o meu sinistro porque eu estou com uma doença. E você vai receber isso aí durante a sua doença. E após a doença, após o diagnóstico e a indenização, eu ainda te acompanho, podendo também ser uma tábua de salvação no caso do câncer especificamente, mas eu posso trazer para você uma segunda opinião internacional e nós estamos pautados na ciência. É ciência isso. Eu queria aproveitar, Ney, aqui para os nossos ouvintes saber, essa disponibilização desse estudo é somente para o segurado titular que tiver o câncer, ou lá no câncer infantil, que a gente complementou aí, que a Meire falou, se tiver uma criança com câncer, ele ali como, que não é o titular, ele é o dependente, ele também tem esse direito? Muito obrigado por ter me lembrado de uma coisa que eu tinha esquecido, pessoal. Olha só, o especialista às vezes falha também, né? Aliás, falha sempre, né? Mas olha só, eu vou mais além, tá? Vou dar um exemplo meu. Se eu tivesse a pólice, tá bom, pessoal? E eu não contratei, porque eu não tenho filhos menores de 21 anos. Um exemplo, tá? E os meus filhos já são maiores de idade. E eu fui diagnosticado com câncer, recebi meu dinheiro, levantei a mãozinha, olha, estou precisando de fazer o estudo. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas eles também podem fazer o quê? Eu posso solicitar também um outro tipo de serviço, um outro tipo de exame, para saber se existe a possibilidade de os meus filhos, mesmo maiores de 21 anos, se eles têm, porque eles são consanguíneos meus, se eles também têm aquela célula cancerígena neles, ainda não manifestada. Um dos exemplos mais clássicos que existe, clássico essa, então, quem é fã dela vai lembrar. A Angelina Jolie, alguns anos atrás, ela simplesmente apareceu com a notícia, ela retirou a mama sem estar com câncer. E todo mundo meteu o pau nessa menina. Eu lembro disso. Poxa, foi muito criticado. Por quê? Porque a artista gosta de se aparecer. A mãe dela morreu de câncer de mama. Exatamente. E ela fez o estudo e mostrou que tinha probabilidade dela ter, Gera. E aí ela foi lá e retirou as duas mamas. Exatamente. Então, só fazendo então um adendo, se eu tiver os filhos têm essa possibilidade? Tem também, tá? Se eu tiver a cobertura do infantil, tá, pessoal? De 2 a 17 anos. Ele também tem.
Tem sim. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não tenho mais filhos de 21 anos, os meus filhos já são casados, por exemplo, né? Eu posso solicitar esse tipo de exame para eles, para eu saber precocemente se eles têm pelo menos a predisposição celular daquele câncer? Pode. Sim. Gente, isso é fantástico. Quem acompanha os nossos podcasts aqui, os nossos episódios, né, de todos os episódios que tem aqui no Seguro Certo, sabe que eu, aqui no nosso papo, eu sou o cara que mais fala e mais atrapalha todo mundo para falar. E vocês observam que nesse episódio... Eu não deixo. Não, eu estou muito quieto. Não é por isso. Não é que você não deixa. Ele está extasiado com tanta coisa boa. Exatamente. Eu conheço geralmente. Eu estou estarrecido com as coisas que eu estou ouvindo. CPF no final. Porque eu não fazia ideia, e como eu acho que quem está nos assistindo, muitas pessoas não fazem ideia que isso existe. E eu não sei se há aí uma falha de comunicação ou se há um descuido, talvez, um descuido da população em geral, que não se atenta com essas coisas que são importantes. Bom, gostei do que você falou. Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu não sei se as pessoas precisam se atentarem mais ou se as empresas precisam ser um pouco mais agressivas em divulgar isso. A Dora pode dizer isso com mais propriedade. Existe um bloqueio. A hora que você liga para um cliente para você ofertar um seguro, ele já cria, na maioria das vezes, uma barreira, uma objeção. Tudo que você falar ali da frente, ele não quer, às vezes não está absorvendo. Mas, por exemplo, o nosso podcast tem essa finalidade de levar para as pessoas essa informação. Mas eu acho ainda que o nosso canal ainda tem grandes limites em levar para um número de pessoas baixo. Isso precisava ser levado para a grande mídia, para que a grande massa tomasse conhecimento disso. Ô, Gera, se você me permite, eu talvez seja uma das pessoas mais críticas. Isso, muitos colegas meus falam assim, Ney, isso é um sincericídio, né? Eu falo assim, não é. Porque eu sou uma pessoa engajada. Eu faço, esse aqui é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, mas também é o meu propósito de vida. Então, eu, na minha humilde opinião, o maior responsável pela desinformação é o emissor. Quem que é o emissor? É o dono do produto e o vendedor do produto. Ou seja, as seguradoras e as corretoras, elas têm que se unir cada vez mais, como nós estamos fazendo hoje aqui. Exatamente. Mas lembrando que as seguradoras, pelo poder financeiro que elas têm para fazer propagandas massivas, né, no intervalo da novela, no intervalo do futebol, para tocar no assunto. Não, e eu acho que aí entra, desculpa te interromper, mas eu acho que aí entra a capacidade do profissional de comunicação, perfeito. De publicidade, para criar um formato de apresentação disso, de maneira que seja facilmente absorvido. A questão assim, seguro, eu vi você falando aí e eu enxerguei assim em você uma coisa que tem em mim também, que é a paixão. É isso. Sim. Eu tenho uma paixão pelo seguro. Eu tenho quase 30 anos de seguro e que o Gera está aqui perplexo, admirado, né, com o produto ser tão completo que até uma avaliação dessa nos familiares da pessoa que recebeu um diagnóstico de doença grave de câncer, isso é sensacional. A seguradora ofertar isso para o segurado que no momento dessa notícia não sabe nem para onde correr, né? E a seguradora tá ali para orientar e mostrar para ele por onde ele ir, né? Proteger a família, ver se a família tem alguém lá que pode ter o câncer também. Então, assim, eu sou apaixonada por seguro. E isso me cativa, e por isso que eu estou aqui, por isso que nós criamos estamos aqui para isso. Vocês estão aqui comigo com o mesmo propósito que eu, apaixonadas por seguro e querendo mostrar para vocês, nossos ouvintes, divulgar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para as pessoas saberem como podem se proteger. É isso. Porque a vida não é uma linha reta. Não é uma Agora, a Mafra tem um canal, por exemplo, onde digamos que as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo aqui se sintam tocadas aqui pelas informações que
Na verdade, são poucas informações que a gente está fazendo muito barulho. A gente tem tempo, né? Mas existe um canal onde as pessoas possam ligar, para levantar mais informações no site da empresa, alguma coisa. Sim, liga para mim. Tem Veja só, meu celular. a seguradora não tem canal de atendimento. Procure o seu corretor e peça para ele o seguro de diagnóstico de doenças graves da Mafre, que é o mais completo. É o que eu posso dizer, né, Geraldinho? Não sei. Geraldinho, quem vende o seguro é o corretor. Ô, Gera, se você só me permite, eu vou pedir só licença para vocês, só para entendam. Muitas vezes os produtos, eles talvez até cheguem até o cliente final, mas talvez não gere a dor, né? A dor da pessoa fala assim, puxa, tem isso. É porque tem que ter a dor, né? Tocar, né? Tem que tocar exato. na pessoa. E você falou assim, olha, mas tem que ter os comunicadores e tudo mais. E eu acho que sim. Eu acho que eu venho me desdobrando, juntamente com toda a nossa equipe comercial, de a gente mudar a narrativa. Ninguém quer. Você não quer comprar seguro. Eu sei disso. É lógico. Eu falei do bloqueio, né? Você chega, mas assim, ó, vezes... mas o bloqueio, ele pode ser, eu posso contornar o bloqueio por métodos, né? De gatilhos mentais que faz com que você fale assim, poxa, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Porque, na verdade, eu não vou comprar seguro. Exato. Eu não quero comprar seguro, porque comprar remete a gastar dinheiro. Gastar dinheiro. E eu vou gastar dinheiro com um negócio que eu não vou usar. Mas a ideia não é comprar. Exatamente. A ideia é proteger. Exatamente. Essa é a ideia. E aí a proteção, porque a pessoa fala assim, eu comprei o seguro, mas não bati o carro, então eu perdi dinheiro. Eu comprei seguro e não pegou fogo na minha casa. Eu comprei o seguro e eu não morri. Né? E então porque o brasileiro, historicamente, ele é assim, né? Só que tem que usar. Mas, né? então, o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje é que o meu produto, ele é usável, ele é utilizável ao longo da sua história. Você usa ele todo enquanto você está vivo. Exatamente. E para você ficar vivo. Exatamente. Protege. Gente, o Fábio está falando que já acabou o tempo. Aqui, meu Deus, passou tão rápido, né? Você viu só como rápido. Eu queria deixar aqui aberto a vocês para que vocês fizessem rapidamente as suas considerações finais antes que a gente fechasse aqui esse vídeo, e também lembrar que esteve aqui conosco o Vitor, que está aqui do lado assistindo, mas que não cabe aqui no nosso estúdio, porque é muito grande aqui. Com certeza. Ele, inclusive. Mas eu queria deixar aberto aqui que vocês fizessem as suas considerações finais, e inclusive em nome do Vitor, que está aqui do nosso lado, mas que a Meire também fizesse aqui a sua participação, colocando as suas considerações aos nossos espectadores, ouvintes aqui, como a Dora chama, para que a gente pudesse encerrar esse vídeo com chave de ouro e também deixar aqui o gostinho de quero mais, o gostinho de quero saber mais sobre isso, que é, na verdade, o que eu estou sentindo. Vontade de saber um pouco mais. Bom, primeiro parabenizar vocês por esse trabalho, é um trabalho de conscientização. Eu diria que é um trabalho social que vocês estão fazendo. Obrigada. Porque, de fato, a gente vê poucas ações, poucas iniciativas iguais a essa para conscientização do seguro, para conscientização da proteção, para conscientização do cuidado, né? Do cuidado. Então, parabéns, vocês assim estão na vanguarda com esse trabalho. Nós que agradecemos de vocês estarem aqui para compartilhar o produto de vocês, que eu adoro, que eu posso recomendar com toda tranquilidade. Como o Ney falou aí, é uma proteção enorme. Eu agradeço muito por vocês terem aceito o nosso convite. Obrigada, Ney. Agradecemos nós. Obrigada, Meire. É uma honra, né? Agradeço e parabenizo vocês, porque precisa ter coragem, tá, pessoal? Tem que ter coragem para dar a cara aqui e falar sobre um assunto que às vezes é espinhoso, ninguém quer ouvir falar. E de forma bastante tranquila, bastante fluida, a gente trouxe aqui algumas informações. E a última coisa que eu posso deixar aqui registrado para vocês, pessoal, risco acontece. Histórico, pode ser que você não tenha histórico. O risco existe. Sim. Então, proteger-se não é gasto, é investimento. Exato. E ainda mais falando de saúde da sua família, cara, não deixe, por favor, não deixe com que a ignorância vença uma doença. Não deixe. Exato. Você tem um produto muito abrangente, extremamente barato, acessível.
tá? Que dá para você pagar de várias formas. Então, assim, se você colocar ainda no cartão de crédito, no débito, quando você nem se lembra que vai cair uma vez por mês lá. Eu faço isso com o meu, tá? Então, faça isso. Não deixe a ignorância tomar conta da proteção da sua família. É isso que eu quero deixar como última mensagem para vocês. Obrigado, Ney. Obrigado. Cuidem-se. Obrigado, Meire. Obrigado, minha queridíssima. Eu que agradeço. Obrigado ao Vitor, que está aqui do nosso lado. Obrigada, Vitor. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesses 2 episódios. Se você não assistiu o episódio anterior, por favor, assista, porque nós temos aqui muitíssimas informações para passar a vocês. E queremos colocar aqui o nosso espaço à disposição da Mafre para voltar quando quiserem, para que a gente continue falando, continue passando informações importantes às pessoas que estão nos assistindo. Pode ter certeza que aceitaremos. Muito obrigada. Grande abraço a vocês, façam a inscrição aqui no nosso canal, assinala o sininho para receber as informações do YouTube quando colocamos um vídeo novo. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Tchau. Tchau.